Fala investidores, beleza? Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último anúncio de rendimentos do VGHF11, o segundo fundo imobiliário mais conhecido aí de base 10. Aqui podemos ver que ele, nesse último anúncio que ocorreu aqui no dia 28/3, ele comunicou aos seus cotistas que vai pagar aqui 8 centavos por cada cota, um valor inferior aos 10 centavos que ele vinha pagando aqui nos últimos meses. E se descermos aqui, podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, e esse valor que ele vai pagar agora no mês de abril é o menor valor dos últimos 2 anos. Podemos ver que no ano de 2023 e 2022 ele ainda não havia pagado rendimentos tão baixos como vai ocorrer agora nesse mês de abril. O que será que aconteceu para que os rendimentos do VGHF11 caíssem dessa maneira? É o que vamos tentar responder aqui no vídeo de hoje. Primeiro ponto, pessoal, que vocês têm que ter ciência é o seguinte: esses fundos imobiliários, especialmente aí fundos de papel, eles não iriam conseguir manter os altos rendimentos que eles estavam pagando nos últimos anos. Como vocês podem ver aqui pelo gráfico, o VGHF11 chegou a pagar aqui 18 centavos por cada cota, e teve um período aqui entre 2021 e 2022 que ele conseguiu pagar ali acima dos 12 centavos. Estão trazendo rentabilidades ali de aproximadamente 1,20% ao mês. Mas isso não se sustenta. Para quem conhece um pouquinho aqui como funcionam os fundos imobiliários de papel, que tem como seu principal investimento os CRIs, a rentabilidade desse fundo depende muito dos seus indexadores, seja ele índice CDI ou índice IPCA. Tem também o índice IGPM, porém é usado poucas vezes. Se vocês puxarem aqui no histórico, por qual motivo que entre meados de 2021 e até meados de 2022, o VGHF11, assim como outros fundos de papel, pagaram altos rendimentos. Se viemos aqui no histórico da taxa Selic, juntamente com o índice IPCA, podemos ver que foi exatamente nesse período aqui, início de 2021 até meados de 2022, que esses dois indexadores eles subiram bastante. Essa primeira linha aqui corresponde à taxa de juros, que o índice CDI acompanha, e essa outra linha aqui acompanha o índice IPCA. Então, nota-se como eles se elevaram durante esse período. Por esse motivo que o VGHF11 ele conseguiu aumentar assim os seus rendimentos, chegando a pagar até 18 centavos por cada cota. Porém, nota-se também que em meados de 2022 para 2023, os rendimentos caíram. E observe aqui, nesse gráfico, como em meados de 2022, aqui no mês de junho, mais ou menos em diante, esses dois indexadores começaram a cair, em especial aqui o índice IPCA. Ele teve uma queda muito mais acentuada do que o índice CDI. Então, essa movimentação de queda também trouxe, assim, uma menor receita para o fundo e, consequentemente, ele teve que diminuir os seus rendimentos. E como a expectativa é o índice IPCA, ele fica aqui na faixa dos 4% aproximadamente, e que o índice CDI, ele continue caindo para aproximadamente na faixa aqui dos 9%, então a expectativa é que os rendimentos do VGHF11, eles fiquem nessa faixa aí dos 8 até 9 centavos. Então, aquela boa fase de rendimentos altos, de 12 centavos, 13 centavos por cada cota, isso já passou. Isso não vai mais acontecer, pelo menos não nesse período, né? Já que o Brasil é um país muito instável politicamente e economicamente, pode ser que no futuro a taxa de juros, juntamente com o índice IPCA, volte a subir. E isso vai ser positivo para o VGHF11, que pode voltar a pagar rendimentos maiores aos seus cotistas. Só a nível de comparação, vocês podem ver que o mesmo aconteceu aqui com o MXRF11, que é o fundo imobiliário de base 10 mais conhecido. Observem só como em meados de 2021 ele começou a subir os seus rendimentos, chegou a pagar aqui 12 centavos por cada cota. Aí em meados de 2022 ele diminuiu, conseguiu entre 2023 voltar a pagar um pouquinho melhor, devido a alguns investimentos que ele havia feito e que teve encerramento aqui no início de 2023, porém ele já voltou aqui a diminuir novamente seus rendimentos, por causa da queda da taxa Selic e também juntamente com o índice IPCA que tem caindo. Historicamente, o MXRF11 ele paga ali entre 8 e 9 centavos por cada cota. Por causa desse período aqui favorável nos últimos anos, ele conseguiu pagar um valor bem maior do que geralmente ele paga. Mas da mesma maneira, o MXRF11 ele vai voltar aqui para esses patamares de 9 centavos, 8 centavos aproximadamente. Atualmente ele está pagando aqui 10 centavos. E como ele tem aqui mais ou menos
taxas consideradas seguras e relativamente baixas, como indexadas ao índice CDI com 2,65% e ao índice IPCA com 8%, então ele não vai conseguir manter aquele patamar, ele vai cair também os seus rendimentos. Então esse é o primeiro ponto que devemos levar em consideração. Esses altos rendimentos não são sustentáveis. Uma hora eles vão cair. E é exatamente o que está acontecendo agora. Outro ponto a se levar em consideração é com respeito à receita do VGHF11. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi as últimas receitas do fundo. Então aqui podemos ver o seguinte, mês de fevereiro ele teve uma receita total de 16 milhões. Descendo um pouquinho aqui podemos ver que ele teve uma despesa total de 2,4 milhões de reais. Então no final ele ficou aqui com resultado líquido para poder distribuir em rendimentos de 13,6 milhões de reais. Porém, o que ele distribuiu foi aqui de 16,4 milhões de reais. Então ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Esse valor de 16,4 milhões de reais que ele distribuiu correspondeu a 10 centavos por cada cota. Então, para ele poder pagar 10 centavos, ele teve que distribuir o valor aqui de 16,4 milhões de reais. Então, como ele gerou apenas aqui 13,6 milhões de reais, é como se esse valor aqui de 13,6 milhões de reais correspondesse ali aproximadamente uns 8, 9 centavos por cada cota. Então, nota-se que o VGHF11 ele não tem conseguido gerar um valor suficiente para poder manter aquele patamar em dividendos. Nesse último mês aqui de janeiro, ele conseguiu gerar um valor maior de 19 milhões e distribuiu apenas 16,4 milhões de reais, que foi exatamente os 10 centavos por cada cota, porque ele fez muito ganho de capital através das vendas dos fundos imobiliários que ele adquiriu do MGFF11. Então, por esse motivo, ele conseguiu ter uma receita maior e, consequentemente, assim conseguiu manter esse patamar em dividendos. Mas se não fosse o caso, ele não iria conseguir manter esse patamar em dividendos. E podemos ver aqui pelo mês de dezembro de 2023. Nota-se que em dezembro de 2023, ele gerou aqui 8,7 milhões de reais e distribuiu 9,4. Então, gerou uma receita menor do que o valor que distribuiu. E esse valor aqui de 9,4 milhões de reais que ele distribuiu correspondeu a 10 centavos por cada cota. Então, como ele havia gerado aqui 8,7, é como se ele tivesse gerado aí 9 centavos aproximadamente por cada cota. Então podemos notar o seguinte, que o VGHF11 ele não tem conseguido gerar o valor para ele poder manter aquele patamar em dividendos. Então por esse motivo ele teve que diminuir os seus rendimentos. Ele havia conseguido manter nesses últimos meses esse patamar em dividendos de 10 centavos por causa do seu ganho de capital, que ele estava realizando vendas ali de fundos imobiliários que ele adquiriu, que se valorizaram, e dessa maneira ele estava assim conseguindo manter esse patamar. Porém, não é sempre que ele vai fazer esse ganho de capital, né? Então, por esse motivo aí, ficou totalmente insustentável ele conseguir manter aqueles 10 centavos de rendimentos por cada cota. Como eu mencionei, é muito provável que os rendimentos do VGHF11 fiquem aí girando na faixa entre 8 até 9 centavos por cada cota. A mesma coisa, pessoal, vai acontecer com o MXRF11. Eu vejo aí muitas pessoas continuam comprando o MXRF11. Atualmente está no valor aqui de R$ 10,52. Podemos ver aqui que ele está bem acima do seu VP, está com ágio aqui de 7%. E tem pessoas que continuam pagando 7% mais caro no MXRF11. Infelizmente, a falta de conhecimento das pessoas acabam com que elas façam isso. Aqui no relatório gerencial do MXRF11, podemos ver o seu resultado financeiro e a sua distribuição por cota. Atente-se ao seguinte ponto. Essa linha aqui cinza acima, ela mostra o resultado do fundo. Podemos ver como nos últimos 12 meses o seu resultado financeiro vem diminuindo. E essa outra linha aqui azul corresponde à sua distribuição por cota. Então podemos ver que ele vinha gerando aqui aproximadamente 12 centavos,7 por cada cota e distribuindo 12 centavos. Um pouco mais adiante aqui no mês de abril, gerou 12 centavos e meio por cada cota, distribuiu 12 centavos. Mas se pegarmos aqui de um modo geral, podemos ver que ele saiu aqui de uma geração de 12 centavos,7 e agora, nesse último mês de janeiro, gerou aqui apenas 10 centavos por cada cota. Então, mostrando o quê? Que vem diminuiu aí aproximadamente 2 centavos,7 por cada cota. E a tendência, como eu já mencionei, com a queda da taxa Selic, juntamente com o índice IPCA ficando mais estável,
a tendência é o MXRF11 ele diminuir os seus rendimentos. A sua receita vai cair, consequentemente ele vai diminuir o seu patamar de dividendos. Muito provável que fique ali na faixa dos 9 centavos também. Como eu falei, isso pode sim aumentar a partir do momento que o índice PCA ou o índice CDI eles voltar a subir, beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar o que foi que aconteceu com o VGHF11 para ele diminuir os seus rendimentos nesse mês de março, que ele vai pagar agora no mês de abril. Não há nada de errado acontecendo com o fundo, é simplesmente que o fundo ele estava distribuindo um patamar de dividendos de aproximadamente ali 10 centavos, sendo que ele estava sofrendo bastante para conseguir gerar esse patamar. Então isso não iria se sustentar por muito tempo. Uma hora ele teria assim que diminuir os seus rendimentos, já que ele não estava conseguindo gerar uma receita mensal do que ele realmente estava distribuindo aos seus cotistas. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.